Vamos lá. Eu tava com a ideia de gravar isso muito querendo falar sobre o quanto que eu tô cansado de ser um personagem. E eu realmente, de fato, eu tô cansado de ser um personagem porque eu sinto que tudo que eu vou fazer na vida, eu necessariamente tenho que obedecer a algum tipo de padrão de comportamento e eu tenho que fugir o jeito que eu sou. Eu tenho que me adequar para poder caber dentro das situações, né? Do trabalho, do meu relacionamento, com minha família, com meus amigos. Eu sinto que eu não conheço de fato o que eu sou, quem eu sou, porque eu vivo me escondendo com medo do que as pessoas vão achar sobre isso. E eu vi isso num canal que eu acompanho, eu vou até pedir desculpa porque eu não lembro o nome do canal. Mas ele é muito bom, o nome do quadro foi Pensando Alto. É alguma coisa Miller, não lembro o nome dele. E aí eu pensei em falar algo sobre essa questão da minha personalidade, né? De encarar e entrar em personagens para poder não ser tão rejeitado pelas pessoas pelo meu jeito natural de ser. Só que eu parei para pensar e eu falei, cara, eu vou falar de outra coisa. E essa coisa que eu tenho para falar é a forma como a gente foge de fazer as coisas exatamente quando parece ou o momento está de fato pedindo que a gente dê um passo um pouco maior do que o que a gente está acostumado, né? Que a gente precisa sair de uma zona de conforto. Isso tem acontecido comigo particularmente. Eu trabalho com design. Só que eu fui contratado para uma empresa que vende camisa de time, acho que fica bem claro, para ser responsável pelo marketing no geral. Então ele me deu o cargo de diretor de marketing. Até um determinado momento, principalmente no começo do contrato, eu conseguia fazer tudo que eu já fazia, porque eu era designer, então eu fazia arte. Só que as coisas foram escalando e foi se criando a necessidade de eu ter mais pessoas me auxiliando para eu conseguir entregar um resultado ainda maior do que só fazendo arte. Dá para entender? Isso demorou um pouquinho, eu fui tentando ser mais organizado e tudo mais. Tenho uma agenda onde eu anoto todas as demandas que eu tenho para fazer. Tenho um controle das tarefas no Trello também. Só que ainda assim, esse passo maior não era só saber o que eu tinha para fazer, era saber onde existia um problema ou não existia um problema, criar o problema e trazer a solução. Essa era a minha barreira que parecia grande demais e eu ficava simplesmente correndo dela para não ter que fazê-la, apesar da importância dela. Então, por isso o tema. Por que a gente sempre corre ou deixa de fazer quando a gente tem algo muito importante que é às vezes um ponto de virada da vida da gente? Tenho tentado tirar uma linha de raciocínio, não que eu vou ter uma conclusão certa sobre isso. Porém, eu acredito que seja pelo fato de ser algo que a gente não conhece. Como assim? Eu, particularmente, quando eu vou fazer minhas artes, eu tenho um padrão e um tipo de técnica que eu conheço, que fica mais fácil para mim fazer a arte. Só que isso é hoje. Antes de eu saber esse estilo de fazer, eu ficava desconfortável em dar um próximo passo e aprender algo a mais que me levasse a um novo patamar de arte. Isso me causava desconforto na época. Só que como eu não sabia quase nada, aprender alguma coisa já era um grande passo. Agora eu me sinto naquele momento onde o que eu sei é bom, mas se eu não tomar cuidado, eu fico numa zona de conforto e eu não consigo evoluir. E aí o medo que eu tenho e o porquê que eu paro e não consigo agir na necessidade de um passo muito importante para alavancar a carreira é justamente por ser algo que eu nunca vivi e tenho todas essas experiências acumuladas que parecem não valer de nada. E aí eu travo. Você fala que eu tenho TDAH, pode ficar um pouco clichê, mas é porque é fato, tá? Laudo, é psicólogo, psiquiatra, opa, TDAH. Mas é isso. Por que a gente foge dessas coisas? Por exemplo, gravar esse vídeo pra mim foi um passo grande porque eu criei o canal com o intuito de criar conteúdo e eu não tava fazendo. Eu tava com tudo montado, falei, vou gravar e tô aqui. Só que esse não é o ponto importante. O ponto importante que eu tenho pra resolver do lado de lá é ter mais pessoas pra me ajudar em algo que eu não consigo fazer sozinho. Mas eu não posso ter medo daquilo que vai me ajudar a crescer, pois provavelmente o fato de ter fugido a vida toda disso foi o que me fez estar até agora onde eu estou. Não que seja ruim, mas é que se eu me permanecer na zona de conforto, eu nunca vou conhecer a minha capacidade de crescer. Faz sentido?